Boa noite, companheiros. A conjuntura hoje, ela fica bem clara pela disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Então, desde 2008, a crise econômica ela não foi resolvida. Houve queda de produção industrial que evoluiu para uma recessão mundial e a situação ela está novamente, hoje, à beira da explosão de uma bolha especulativa com possibilidades de produzir consequências ainda mais destrutivas do que a crise de 2008. Então, essa situação de hoje, esse aprofundamento da crise econômica mundial, ela provoca a exacerbação da disputa interimperialista pelo mercado mundial, que tende a encolher. Então, quem dá a dinâmica da guerra comercial, principalmente com o aumento das tarifas, são os Estados Unidos. Mas isso contra a China e contra os países imperialistas. Em relação aos países semicoloniais, principalmente em relação à América Latina, a política norte-americana ela é de aumento brutal da exploração da classe operária, de verdadeiro roubo das empresas públicas, comprando pelo preço muito inferior ao real, e de destruição das empresas nacionais para que as multinacionais assumam o controle total da economia dos países. Para tanto, o imperialismo promove todo tipo de manipulação e golpes com o objetivo de trocar os governos por outros que sejam totalmente capazes e manipula os regimes rumo à instalação de regimes políticos bonapartistas. Então, esses novos governos e regimes, eles têm a tarefa de aplicar à risca o plano de ajuste imperialista e de impedir uma reação da luta da classe operária que pudesse prejudicar a aplicação do ajuste. No Brasil, o processo do golpe de Estado, que ainda está em aprofundamento, ele vem desde a derrubada do governo Dilma Rousseff, passando pela destruição do regime político inaugurado com a Nova República, passando pela prisão arbitrária do Lula e pelo golpe eleitoral que impôs o governo de extrema-direita de Bolsonaro Mourão. Então, esse golpe ainda está em andamento. Então, a estratégia imperialista é chegar a um regime bonapartista no Brasil, que tenha total controle da sociedade, que tenha força para conter a mobilização operária e que sirva como modelo para toda a América Latina. Para isso, é fundamental manter o governo golpista no Brasil até as eleições de 2022. Mesmo que tenha que, no percurso, trocar Bolsonaro por Mourão ou não. Só que eles têm esse prazo, esse termo, para poder estruturar melhor o golpe. Então, exatamente hoje, o objetivo central do imperialismo no Brasil é aprovar a PEC da reforma da Previdência, no Senado Federal agora. Do mesmo jeito que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Para depois, então, fortalecidos por essa vitória sobre os trabalhadores, possa ser complementada a reforma, expandindo para os estados e para os municípios, pela PEC paralela no Senado Federal. E até outra PEC que possa incluir a capitalização e também a securitização. E também aprofundar as privatizações das empresas públicas. Quer dizer, esse é o centro da aplicação, centro do interesse do imperialismo no Brasil hoje, é aplicar os planos para dar, digamos assim, um start nesse ajuste, para ver se vai. Então, esse planejamento ele é crucial para os capitalistas, na medida em que a situação econômica do brasileira ela está para ir na direção
da Argentina. Porque, na realidade, a conjuntura hoje, ela está, assim, numa encruzilhada. Então, é possível que o Brasil vá para a Argentina com a falência nas contas públicas e de ter até que recorrer a empréstimo da FMI. Porque a dívida pública brasileira, hoje, ela já está a mais de 80% do PIB. E a atividade econômica, ela está desacelerando. E a tendência é aumentar a recessão econômica. Então, ao continuar nesse ritmo, a dinâmica é que o governo brasileiro ele não consiga resgatar os títulos da dívida pública no prazo. E esse é o terror da especulação financeira. Por isso, a reforma da Previdência. Para retirar o dinheiro da Previdência, da assistência social dos trabalhadores, para tapar o furo anunciado na remuneração dos investidores internacionais, entre aspas. Na verdade, para tapar o furo anunciado na remuneração dos grandes banqueiros internacionais. E é por isso que ficou corrente que o principal desafio do governo Bolsonaro era aprovar essa reforma. E é por isso que se avaliava que, se não fosse aprovada essa reforma, o governo poderia até cair. Agora, seria um péssimo negócio para o imperialismo se as massas trabalhadoras derrubassem o governo de extrema-direita há apenas 6 meses da sua instalação. Isso é uma derrota para o imperialismo. E isso é assim porque somente a força dos trabalhadores mobilizados na rua é que poderia ter barrado a reforma da Previdência, inclusive derrubado o governo. E olhe, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Uma manifestação forte na rua por vários dias, de dia inteiro, passa a noite na mobilização, no outro dia continua. Isso aí barra a reforma, barra no Senado e balança o governo. Então, justamente por isso, é que o imperialismo ele jogou com tudo para pressionar e cooptar as direções do movimento de massas para que elas funcionassem mais do que nunca como um freio da mobilização operária. Porque a disposição de luta, há disposição de luta na classe operária. Não falta disposição de luta no movimento. Isso ficou provado desde o dia 15 de maio, para quem duvidava. O dia 15 de maio, quando os professores e os estudantes foram às ruas contra o governo de uma forma espontânea, se tivessem sido mobilizados os trabalhadores desde essa data, de uma forma consequente, a vitória hoje seria nossa e não deles. Então, pela importância da aprovação da reforma para o imperialismo, este utilizou de vários expedientes diversionistas que funcionaram como uma verdadeira cortina de fumaça para envolver e manipular a esquerda e segurar o movimento de massas. Não é à toa que nas 2 votações na Câmara não houve nenhuma manifestação de rua. A esquerda, para fortalecer o seu projeto parlamentar, ela repercutia a mídia golpista. Ela se agarrou em todos os pretextos diversionistas. Então, tudo que a mídia pautava para desviar o assunto da reforma da Previdência e dos ataques do governo contra os trabalhadores, tudo que a mídia golpista pautava, a esquerda seguia atrás. Então, pretextos diversionistas, principalmente as declarações polêmicas feitas por Bolsonaro diariamente. Então, isso aí é um diversionismo que conseguia justificar, inclusive, uma paralisia da esquerda em relação a mobilizar a classe. O principal factoide diversionista foi o vazamento controlado dos diálogos entre o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Esse vazamento promovido pelo site The Intercept Brasil. Em decorrência desse vazamento, também a prisão dos supostos hackers
que teriam invadido os celulares de mais de 1.000 autoridades da República. Então, tudo isso aí são factores diversionistas para fazer uma cortina de fumaça do que interessa, de fato, para a luta de classes e os interesses da burguesia, que é o maior ataque às conquistas dos trabalhadores dos últimos tempos, a reforma da Previdência. Até, inclusive, no dia da votação, em segundo turno, da reforma da Previdência, na Câmara, de manhã, eles transferiram o ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé, para cumprir pena junto com facínoras, homicidas e tarados. Mas, à tarde, tudo já voltou ao normal, com a negativa da transferência pelo Supremo. Então, tudo isso serviu para desviar o foco da aprovação da reforma na Câmara e também das privatizações, que já estão correndo soltas as privatizações das principais empresas públicas. Toda essa manobra ela foi realizada com o aval das direções burocráticas do movimento de massas, que colaboram ativamente nessa manipulação, atuando exclusivamente no parlamento, mas programado, inclusive, para perder todas as votações do parlamento. E essa esquerda ela também tem confirmado todas as versões duvidosas apresentadas pelo governo. Então, a esquerda, em vez de estimular o pensamento crítico, de estimular a luta operária pelos seus direitos, não, ela vai, digamos assim, seguindo, ela vai atrás de todas as palhaçadas, bobageiras que a burguesia bota na mídia para desviar a atenção, ela vai atrás. Então, não é possível que seja tão estúpido assim. Isso aí é má intenção, isso aí é colaboração com a burguesia. Então, com toda essa liberdade de ação do imperialismo no Brasil, devido à esquerda servir como uma barreira de contenção das mobilizações, o imperialismo se sentiu à vontade para avançar no fechamento do regime político. Desde antes, já, a Lava Jato utilizava as leis reacionárias aprovadas nos governos do PT para instalar um regime de exceção. A Lava Jato acabou com o regime democrático burguês da Nova República e instalou um regime de exceção, regime policial e militar. Agora, o governo Bolsonaro ele avança a partir de decretos que dão superpoderes ao Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI. E, na verdade, nós já vivemos num verdadeiro regime policial militar, apenas com um verniz democrático, que serve apenas para enganar os incautos. Inclusive, eles já estão plantando factóides artificiais de ameaça de terrorismo. Tem aquele grupo de terroristas que deu uma entrevista para a revista Veja. Sejam os únicos terroristas no mundo que anunciam na grande mídia que vão realizar um ataque, inclusive dizem contra quem vai ser o alvo. A palhaçada. Mas são cara de pau, eles plantam isso aí na mídia, repetem 1000 vezes e fica como que uma preparação para uma ação maior. Inclusive, outro exemplo é o hackeamento de autoridades. O hackeamento de autoridades, um hacker de Araraquara, ele hackeava através do Windows 10 e nem usava VPN. É um hacker de Araque mesmo. Então, tudo isso é para justificar a aplicação de todo esse arcabouço jurídico reacionário para criminalizar os movimentos sociais e para fechar o regime e instalar uma ditadura quando for melhor conveniente para o imperialismo. Nesse sentido, ele está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 2418 de 2019, que ele propõe, veja bem, propõe modificar a lei do Marco Civil da Internet. Ele acrescenta o artigo 21A. Esse artigo 21A, que esse projeto está propondo acrescentar na lei, ele diz o seguinte: ó, os provedores de aplicações deverão monitorar
ativamente publicações de seus usuários que impliquem atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou de terrorismo. Quer dizer, joga a batata quente na mão dos provedores de internet. Ainda, esse PL 2418 de 2019, ele inclui 3 outros parágrafos no artigo 21. Vamos destacar só o terceiro parágrafo, que diz assim: na impossibilidade eventual e justificada de cumprimento do disposto do caput, os provedores de aplicação deverão permitir a instalação de softwares ou equipamentos pelas autoridades competentes que permitam o monitoramento para o mesmo fim. O que salta à vista? Que, obviamente, nenhuma operadora ela vai querer se comprometer em assumir a responsabilidade de fazer o monitoramento da sua rede, para evitar o aumento de custo e para evitar uma responsabilização de possível atividade terrorista e que ela não possa detectar, ou que ela não tenha detectado. Então, elas vão aplicar o parágrafo 3º e vão permitir a instalação de softwares pelas autoridades para que essas, na verdade, os militares, façam o monitoramento da rede de internet no Brasil para ver se acham algum terrorista ou algum homicídio, alguma preparação do crime hediondo. Veja bem. E ainda, para fechar esse PL 2418 de 2019, ele afirma que a autorização judicial para infiltrar agentes de inteligência nas redes sociais, ela será dada pela Justiça Militar. Ou seja, o suprassumo do golpismo. Ele coloca todo o processo nas mãos dos militares, ele excluindo o Poder Judiciário e instaurando um sistema de vigilância semelhante ao do NSA norte-americano, totalmente controlado pela inteligência das Forças Armadas. Então, esse PL 2418 de 2019, ele oficializa o que já vem sendo feito clandestinamente, porque já há uma vigilância na rede por parte da inteligência militar, mas de uma forma clandestina. Agora eles querem legalizar, quer dizer, eles querem dar o poder para os militares vigiarem toda a população pelos celulares, tablet, notebook, PC e até para a televisão. Agora, qualquer grampo com diálogos plantados, ele serve como prova de atividades ilícitas no inquérito policial militar sobre qualquer pessoa que eles queiram impingir a pecha de terrorista. Vale como prova e vão processar e vão prender quem eles quiserem. Então, esse é um sinal importante do avanço do fechamento do regime, do rumo que está sendo dado pela burguesia para um regime tipo bonapartista, que estão utilizando a legislação sem resistência. Inclusive, não houve nenhuma resistência ainda da esquerda a esse projeto. Pelo contrário, existem projetos da esquerda que vão no mesmo sentido, apenas com uma pauta identitária, com uma pauta de defesa das minorias. Eles aprofundam o controle do Estado em relação à população. Então, a esquerda não está combatendo esse tipo de lei reacionária. Pelo contrário. Tanto é que foi ela que produziu a primeira no governo do PT, como agora está lavando as mãos. Então, hoje, existe uma grande articulação golpista entre o imperialismo, a burguesia nacional, que utilizam todas as instituições do regime político e que também contam com a colaboração da esquerda reformista, que atua como quinta coluna golpista, controlando burocraticamente as organizações operárias. Entretanto, a resistência dos trabalhadores não poderá ser contida pelo Estado burguês e pela burocracia operária indefinidamente.
Pelo contrário, a tendência é que, com o aumento dos ataques ao seu nível de vida, os trabalhadores eles saiam à luta atropelando a burocracia traidora. O movimento de massas ele não foi derrotado e há muita disposição de luta na base das categorias e também muita indignação represada no movimento popular. A burguesia e a burocracia eles têm plena consciência de que apenas uma faísca pode já provocar uma grande explosão social. E a tendência é que haja um grande ascenso operário e popular no Brasil, como consequência do aperto causado pela aplicação dos planos de ajuste do capital. E essa tendência não é só no Brasil, mas de uma maneira geral é em todos os países, especialmente no Ocidente, na Europa e nas Américas, com destaque para a América Latina. Para isso, o imperialismo já está bem preparado e vem aplicando a política de controlar os governos e de fechar os regimes em todos os países da América Latina. Os trabalhadores eles têm mais que sair à rua de uma forma independente em relação à burguesia e seus partidos e também independente em relação à burocracia sindical. Essa burocracia controla os aparatos das centrais sindicais, das federações, dos sindicatos. Então, a tendência é que os trabalhadores saiam à rua apesar de toda essa contenção. E é fundamental que se dê todo o apoio às lutas que ocorrerem nesse período, para que elas não fiquem isoladas, para que sejam vitoriosas e que sigam acumulando forças para que se produza um salto de qualidade no movimento com um grande ascenso de massas. Então, todos nós devemos somar a convocação do dia 13 de agosto, que é o Dia Nacional de Lutas da Educação, contra o governo, em última análise, contra os ataques do governo e contra o governo. Mas também esse dia 13 já está transbordando, porque já há centrais sindicais, sindicatos e outros movimentos sociais que também já estão convocando esse dia para que haja uma manifestação de rua forte no dia 13. Agora, esse dia 13 ele deve ser um marco na luta contra a reforma da Previdência e contra o governo Bolsonaro. Esse dia 13 ele pode vir a ser também, e deve vir a ser, o pontapé inicial para a construção de uma verdadeira greve geral no Brasil. Uma greve geral de verdade. Ela pode ser construída, isso pode ser construída e já iniciando a partir do dia 13. E nessas lutas, para concluir, nós devemos levantar uma política que estimule a mobilização pelas necessidades reais da classe operária, quais sejam. A principal necessidade da classe operária hoje é botar para fora o governo Bolsonaro e botar para fora todos os militares. Botar para fora do Brasil o imperialismo e derrubar a Lava Jato. Tem que construir uma verdadeira greve geral. E na perspectiva de se construir no Brasil um governo dos trabalhadores sem burgueses, para que de fato haja uma virada no país. Muito obrigado.